Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e, embora você esteja vendo na tela uma matéria que trata de como os Estados Unidos possivelmente vai interferir nesta guerra entre Israel e o Hamas, o que de fato eu quero tratar neste vídeo de hoje com vocês é a respeito de qual o posicionamento da China a respeito do que está acontecendo no Oriente Médio nesse momento. Apenas para dar introdução, vamos usar essa matéria aqui tratando de como os Estados Unidos devem impedir a escalada da guerra entre o Israel e Hamas. Qualquer que seja o papel do Irã nos ataques do Hamas, provocar e poderá ter consequências devastadoras. O problema é que os Estados Unidos estão com a economia fragilizada. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, nós já tratamos sobre isso aqui em vídeos passados, inclusive em uma live acontecida aqui nesse canal. Se você procurar a live, você vai encontrar. Lá eu trato com amplitude, dentro daquilo que é possível tratar dentro de uma hora, os aspectos dos reflexos econômicos, políticos e religiosos do que está acontecendo lá, focando bastante na economia. E para os Estados Unidos não interessa uma guerra generalizada nesse momento acontecendo ali no Oriente Médio, porque ele já está envolvido com a questão da Ucrânia, já está enviando muitos recursos para lá, inclusive os republicanos agora proibiram o presidente Biden de enviar mais recursos, mas seja como for, eles já têm uma frente de batalha com a qual precisam se preocupar e tendo uma segunda, estarão em dificuldades ainda maiores, sendo que o foco principal, de fato, dos Estados Unidos é conter a China, segundo a minha opinião, é claro, segundo aquilo que a gente pode observar. Então eles dizem aqui, e isso interessa saber para que a gente depois vá para a questão chinesa, que enquanto Israel responde ao terrível ataque do Hamas no fim de semana, vários observadores americanos argumentam que os Estados Unidos precisam tomar medidas diretas contra o Irã como patrocinador final, alargando o conflito. Embora não haja dúvidas de que o Irã forneceu apoio material a Hamas, diz a matéria aqui, e, portanto, partilha algumas responsabilidades como Estado apoiante do grupo Hamas. Eu não uso essa palavra aqui porque eu acho que no YouTube está proscrita. A inteligência inicial dos Estados Unidos sugere que o Irã não ordenou o ataque e que altos funcionários iranianos foram apanhados de surpresa. Na verdade, eles vão agora cada um dizer alguma coisa a respeito de se o Irã está envolvido ou não, porque uma parte dos Estados Unidos gostaria realmente de ir lá e confrontar o Irã e outra parte não. Mas mesmo aqueles que tradicionalmente eram adversários políticos dentro dos Estados Unidos do Irã, como por exemplo uma boa parte dos republicanos, agora estão com receio não do Irã, mas dos reflexos que isso pode trazer em uma economia que já está cambaleante. O valor do barril de petróleo já está elevado e nós sabemos que os Estados Unidos estão em um conflito com a China, um conflito econômico. E isso nos leva a questionar qual o posicionamento da China no que está acontecendo. Essa matéria aqui do New York Post diz o seguinte: por que a China escolheu ficar do lado do Hamas e do Irã em vez de Israel? Será que eles estão mesmo do lado do Hamas? Essa aqui é uma matéria agora do dia 11, então ainda é bem recente. Essa é o tipo de matéria que não importa tanto a data, porque é uma análise mais conjuntural e não de fatos acontecidos no momento. Então eles dizem aqui, Pequim afirma ser amigo, e botam entre aspas, de Israel. Mas os sinais de tal amizade têm sido escassos nos últimos dias. Na sequência do sangrento ataque acontecido no final de semana contra Israel, a China juntou-se efetivamente ao Hamas, uma indicação clara de que vê os seus interesses no Oriente Médio como ligados ao do Irã. Em múltiplas declarações sobre a violência, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês recusou repetidamente usar as palavras Hamas ou essa aqui, que eu sinalizo na tela, que eu acho que é proscrita aqui. Na verdade, a China recusa-se até mesmo a reconhecer o fato de um ataque a Israel. Essa palavra aqui, pessoal, acaba que é uma espécie de divisor de águas. Quem usa essa palavra estaria a favor de Israel, quem não usa estaria contra. Não é que eu não estou usando por estar a favor ou contra, é só porque eu acho que o YouTube aqui pode dar algum problema. Principalmente o meu canal aí, que numa época era meio visado. Agora parece que eles estão liberando algumas palavras a mais no YouTube, não sei. Mas enfim,
Não é esse caso, mas eu tenho percebido que é uma espécie de sinalização que eles estão utilizando para fazer com que os países, né, os líderes de países mundo afora se posicionem a respeito disso. Na verdade, a China recusa-se até mesmo a reconhecer o fato de um ataque a Israel. A China está profundamente preocupada com a atual escalada de tensões e violência entre a Palestina e Israel. Apelamos às partes relevantes para que mantenham a calma, exerçam contenção e ponham imediatamente termo às hostilidades. Por um lado, há uma lógica em dizer que é bom que seja pacificado, só que, por outro lado, também é um pouco injusto, né, você dizer que um lado pode bater, daí quando o outro vai revidar, todo mundo pede calma. Eu sei que eu já falei aqui que eu também acredito que o melhor caminho seria a pacificação, só que eu já falei também que eu entendo essa revolta, essa raiva e essa vontade de revidar. Existe, claro, toda uma teoria de conspiração acontecendo aí, dizendo que será que isso aí aconteceu mesmo desse jeito? Será que não abriram para que acontecesse para depois poder revidar? Mas isso é uma outra história que, por enquanto, ainda está apenas em especulação. Então, nada se prova a respeito disso por enquanto, né? Futuramente, outros detalhes talvez apareçam, mas por enquanto é mera especulação. Então a China oferece ao Hamas a perspectiva de impunidade, a perspectiva de poder continuar a governar Gaza com mão de ferro enquanto os israelitas lamentam o que aconteceu com o seu povo. Esta linguagem pode não ter sido testada pelo Hamas, mas é certamente aprovada pelo Hamas. Entretanto, uma rede chinesa de guerra de informação está a impulsionar narrativas anti-Israel e pró-Hamas nos Estados Unidos. Como a New Linus Magazine e o New York Times detalharam nos últimos 2 anos, o Breakthrough News, uma engrenagem talvez involuntária dessa rede, tem ligações com um empresário americano que divide espaço de escritório com uma empresa de propaganda em Xangai e participa de fóruns do Partido Comunista Chinês no trabalho de propaganda global em seu tempo livre. Então eles estão dizendo que este site aqui, talvez até involuntariamente, estaria propaganda chinesa, né? Enfim, então eles estão dizendo aqui, em outras palavras, que a China estaria não de forma tão escancarada, mas indiretamente apoiando o Hamas. Essa outra matéria aqui diz que há uma mensagem, a mesma coisa, que é uma mensagem suave da China sobre o Hamas fazer parte de uma estratégia muito maior. Esta última erupção de violência no Oriente Médio daria a Pequim a oportunidade de oferecer aos países em desenvolvimento uma visão alternativa para a liderança global que desloca os Estados Unidos. Na minha opinião, mesmo dentro dos Estados Unidos, dentro dos democratas, isso é uma opinião, claro que não é uma declaração oficial, mas eu vejo que os democratas também têm uma tendência, até um desejo de abandonar Israel. Não é que... Aí alguém vai dizer, não, mas como é que você diz isso se o Biden mandou o porta-aviões lá agora para dar um respaldo? Eu digo que eles fazem esse tipo de coisa porque, ao final de contas, a pressão interna é muito grande, né? Se eles fizessem isso, seria quase como que, né, o abandono a Israel seria quase como que um anátema. Mas eu tenho uma teoria de que o atual governante norte-americano ele tem intenções muito mais abrangentes do que o próprio Estados Unidos, ou do que tão somente os Estados Unidos. É isso que se chama globalismo, né? Algo que inclusive está, de momento, aí, recuando. Então a China parece ter decidido que seu caminho para uma maior influência global passa pelos palestinianos, independentemente dos golpes que sofra por ser branda com o Hamas. A declaração inicial de Pequim, que não condenou o Hamas pelo ataque deste fim de semana, provocou reações imediatas de autoridades israelenses e norte-americanas por minimizarem a brutalidade que os militantes palestinos infligiram a Israel. Então a gente nota assim uma certa clareza, embora que tudo seja feito de uma forma muito suave, que a esquerda mundial tem se posicionado mais a favor do Hamas, às vezes se calando, mas de uma maneira que dá a entender, sim, que eles condenam de fato aquele que, no final das contas, foi a vítima do ataque, né? Então é acusar a vítima.
Mas a China está provavelmente a fazer uma jogada de longo prazo, ganhar a favor no Oriente Médio, bem como junto de países simpatizantes da causa palestiniana em regiões como África e América Latina, muitos dos quais procuram cada vez mais parceiros alternativos aos Estados Unidos. Então, considerando que Israel é um parceiro umbilical, né, dos Estados Unidos e a China está buscando protagonismo, indiretamente talvez seja por isso que eles abraçam todos aqueles que se opõem aos aliados dos Estados Unidos. Então é como se o inimigo do amigo do meu inimigo fosse também meu amigo. Ficou confuso? Volte, é isso que eu falei mesmo. Eu acho que é isso, é uma busca de posicionamento e de ganhar mais peças dentro desse xadrez global, né? Alienar Israel, no entanto, poderia ter um custo elevado para a China. Tem um comércio lucrativo no setor tecnológico com o país, muitas vezes importando mais de 1.000 milhões ou bilhões, no caso de dólares, em semicondutores por ano de Israel, porque não é só Taiwan que produz semicondutores. Israel também, Estados Unidos, Alemanha, né? E os esforços de Pequim para se posicionar como mediador entre Israel e os palestinianos podem agora ser prejudicados. A China está claramente com medo de ofender o lado árabe, até porque eles agora compram muito petróleo ali na região, né? E eles são altamente dependentes desse petróleo também. Não são como os Estados Unidos, que são alegadamente autônomos, né, em produção de petróleo. Eu digo alegadamente porque nós vemos que as reservas de petróleo nos Estados Unidos estão baixando. Embora que na última estimativa, que eles imaginavam que o estoque iria aumentar 500 mil barris, eles conseguiram aumentar mais 10 milhões de barris, mas parece que está numa baixa histórica, nunca esteve tão baixa as reservas deles. Um tanto porque, embora supostamente eles sejam autônomos, né, independentes em produção de petróleo, eles também vendem no comércio internacional. Então, se está faltando na Alemanha, está faltando na Austrália, está faltando na África, Brasil, eles vendem, né, conforme a cotação internacional, baixando sua reserva interna, mas se eventualmente eles resolverem não vender mais, numa eventualidade de uma terceira guerra mundial, por exemplo, eles possivelmente seriam realmente autônomos, o que não é o caso da China. Então a China ela depende muito de comprar petróleo ali dos árabes e ela sabe o poder que o Irã tem de fechar o canal de Hormuz. Mas não seria assim tão simples, porque os Estados Unidos têm porta-aviões, tem isso, tem aquilo. Claro, teria possibilidade, eu acho até que eles conseguiriam obliterar o Irã. Só que isso teria um custo muito elevado, né? Não seria tão fácil, porque você chegar via mar seria caríssimo. E depois teria outros agentes, né, como Rússia e China, que poderia eventualmente se envolver, e outros que a gente nem imagina, né? É nessas horas que as pessoas, os países acabam tomando suas posições. Enfim, isso aqui são opiniões do site Político, do site New York Post, e esse aqui, deixe-me ver, é o site National Interest. Caso vocês queiram buscar, eu vou deixar aqui os títulos em inglês para vocês lerem o restante da matéria. Vamos ver aqui, todos os títulos em inglês, caso vocês queiram procurar e ler ela por completo. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.